Por gentileza, conta para nós as mudanças que aconteceram, as novidades que vieram nessa mudança agora aí do Sou Mais Vitória, por favor. Bom dia a todos. Na verdade, a gente tem algumas alterações para o Sou Mais Vitória para 2024. A gente tem o anúncio, a gente fez na semana passada, do reajuste do plano a partir do dia 5 de fevereiro. Né? Então, até lá, todos os sócios poderão renovar ou fazer adesão com o preço de 23, exceto o plano Sou Tradição, que não terá reajuste. Né? O plano Sou Tradição é aquele plano que é para o torcedor que ganha até um salário mínimo e meio. Então, esse plano ele não sofrerá nenhum tipo de reajuste para 2024, para poder, vamos dizer assim, manter a capacidade desse sócio permanecer no programa e aproximá-lo do clube. A gente tem a mudança nas vigências de pagamento dos planos também. Então, antes a gente tinha vigência mensal, semestral e anual. A gente passa a ter agora trimestral, semestral e anual. Também, de novo, só o plano Sou Tradição seguirá com a vigência mensal. Né? Também, na verdade, a ideia é que o plano Sou Tradição ele seja tratado de uma forma apartada, identificando o perfil desse torcedor que faz parte desse plano. Então, a ideia é que a gente consiga modificar o mínimo possível ele. Então, a gente passa a ter a vigência trimestral, semestral e anual. Uma informação interessante é que antes o torcedor que paga no cartão recorrente, ele tinha que ser no plano mensal, porque o sistema anterior não permitia que ele fosse de uma vigência anual, por exemplo, sem impactar o limite do cartão. E agora a vigência dele pode ser anual, com a cobrança mensal, impactando mensalmente esse limite. Então, a gente consegue colocá-lo nessa vigência anual e ele fica com um valor, inclusive, reduzido, né? Porque a vigência anual tem um valor, quando você mensaliza, mais barato. E temos a inclusão de 2 novos planos. O plano Sou um Nome na História, que ele tem 80% de desconto na compra do ingresso e prioridade 2 no check-in. E aí você fecha um trio, vamos dizer assim, de prioridade de check-in. Você tem o plano Leão da Barra, Colossal, Sem Fronteiras e Tradição, com prioridade 1 no check-in. Esse Sou um Nome na História, com 80% de desconto, com prioridade 2. E o Vermelho e Preto, que tem 60% de desconto, com prioridade 3. Então, a gente vai nessa sequência. Na hora que a gente abrir o check-in, a gente vai abrindo com janelas, né, ao longo do tempo, priorizando essa ordem de prioridade. E a gente tem a criação do plano Leão da Barra Mais, que é um plano para o setor de cadeiras, com 100% de desconto nos ingressos, prioridade 1 no check-in, só que ele vai vir acoplado, vamos dizer assim, com estacionamento premium e uma camisa oficial por ano. Então, são 150 vagas nesse plano, que é a capacidade do estacionamento premium, e esse plano só tem a vigência anual. Faz todo sentido, não tem por que eu ter vigências menores do que essa. A reclamação recorrente que eu tenho quanto à situação do Sou Mais Vitória tem sido, na verdade, porque tirou o boleto, né? Porque tirou mensal, pagamento mensal e agora foi para trimestral, semestral e anual. Aí eu explico, gente, deve ter uma estratégia, um contexto. Queria que você explicasse, por gentileza. A questão da vigência mensal, eu costumo dizer o seguinte, Anderson, o plano de sócios do Vitória ou de qualquer outro clube, ele exige algum tipo de previsibilidade para o clube, né? Dessa fidelização. O plano mensal, ele acaba que gera um trabalho operacional gigantesco no atendimento. Então, você onera demais, sobrecarrega demais o atendimento por conta disso. Você tem um problema de você tem hoje, não tem amanhã. Eu vi muitos nas redes sociais, próprio vocês também comentando que a gente perdeu 7 mil sócios em dezembro. Mas, na verdade, se vocês olharem com cuidado, a gente ganhou 7 mil sócios na véspera do jogo do esporte, que as pessoas se associaram para o jogo do esporte num plano mensal, e quando o mês passou, foram embora. E aí, assim, mas vocês não fizeram nenhuma ação para manter? Não tem ação a fazer para quem entrou intencionalmente para ir para o jogo, e aí saiu em dezembro sem futebol, sem nada, não tem como segurar. Então, a gente precisa ter algum tipo de previsibilidade. Vai continuar sendo possível pagar no Pix, no plano trimestral, e volto a dizer, o cartão de crédito, quem for recorrente, ele pode fazer o plano trimestral e a cobrança será mensal. Ou seja, na prática, para quem tem o cartão de crédito, não muda muita coisa. Ele vai continuar tendo a cobrança dele mensalmente. O boleto, a gente não tem, e isso a gente teve um cuidado ao longo de 23 de analisar, o próprio feirão em 23 deu essa condição, diminuiu muito a participação do boleto dentro do programa Sou Mais Vitória. Ele tinha uma participação altíssima e ele caiu assustadoramente, vamos dizer assim, na migração do feirão. Então, a gente já não tem tanta gente. E a gente entende que essa questão do cartão de crédito podendo ser recorrente, cobrando mensalmente, mesmo no plano trimestral, a gente meio que protege um pouco esse torcedor. Éder, bom dia. Bom dia.
toda mudança, né, requer ali um período de adaptação. E quando envolve tecnologia não é diferente. A gente sabe que vocês estão enfrentando alguns problemas, demora no atendimento do WhatsApp, algumas pessoas que têm um plano que não está aparecendo lá, que a pessoa está adimplente. Eu queria saber em quanto tempo, né, vocês já podem dar um retorno assim para o torcedor. Olha, o Ingresso SA vai estar rodando redondinho para que o torcedor possa ficar mais tranquilo, porque infelizmente ainda recebemos muitas reclamações. Eu vou dar um passo para trás. A gente tinha um prazo muito curto, né? Foi uma decisão do clube de fazer a troca da empresa que faz a gestão. E eu tenho dito também que foi uma mudança visando aumentar a rentabilidade do programa, né? O custo para o Vitória diminuiu bastante. Pode falar. Né? Então, a receita do Vitória aumentou com essa mudança. A gente cai uma queda percentual aí do custo de operação do programa na casa de 7% a 8%. Nós passamos a ter 7% a 8% a mais na troca. Na nossa receita. Na nossa receita. A gente tinha uma questão de alguns problemas de sistema tecnológico que a gente não conseguia avançar. E a Ingresso SA apareceu apresentando para a gente uma solução melhor. Só que a gente tinha uma necessidade de fazer uma transição amigável com a antiga empresa. Então, a gente não podia anunciar nada antes do dia 31 de dezembro. Eu vi muita gente, mas por que isso anunciou agora? A gente não podia. Se a gente quisesse que fosse de fato amigável, a gente precisava manter isso ali em off para poder fazer essa transição. E a gente só conseguiu meter mão na transição no dia 1º de janeiro, com um jogo 2 semanas depois. Então, e até por uma questão de proteção de dados, a gente não podia... As pessoas tiveram que recadastrar a senha. E aí, talvez, para quem tiver um pouco mais de intimidade com a questão tecnológica, de informática, a base de dados da antiga empresa veio num formato e o sistema da Ingresso SA tinha outro formato. Então, na hora que você migra essas informações, elas não caem certinho nos seus quadrantes. Isso gerou um problema grande, tem gerado ainda, e aí você teve, na semana passada, a mistura de sócio querendo pagar para ir para o jogo, sócio querendo fazer adesão, sócio reclamando que o tempo de pagamentos ininterruptos estava errado, sócio dizendo que as faturas não estavam lá, sócio que não recebia o e-mail, que o e-mail estava errado, que não conseguia... E aí você acumulou tudo isso para o atendimento. Não vai atender. 1000 mensagens por dia, não tem atendimento que dê conta. Né? Uma coisa boa da Ingresso SA é que eles vão dar uma estrutura de atendimento remoto, que vai se juntar com o atendimento presencial que a gente já tem. Então, a gente tem uma ampliação ali na quantidade de atendentes. E aí, voltando à questão da sua pergunta principal, a Ingresso SA disse que até o final do mês ela finaliza todo esse processo de transição. Algumas coisas já estão corretas no sistema. Né? Hoje, acabei de receber a mensagem que as faturas pagas já foram lançadas lá, então já está normalizado. E peço mais uma vez para quem ainda não fez o recadastramento das senhas, você precisa entrar no site www.soumaisvitoria.com.br, esqueci minha senha, para fazer o recadastramento da senha, e a partir daí você consegue acessar o sistema normalmente. Qualquer problema que você tenha desse recadastramento, e aí coisas que a gente se deparou, todo sócio que começava com 0 CPF, por algum motivo, na hora que fez essa importação, a informação vinha comendo o número do CPF da pessoa e dava conflito. Então, teve que se mexer para ajustar tudo isso. Quem tiver qualquer dificuldade além, pode acionar, que em tempo a gente vai atendendo cada um.